Vamos a mais uma atualização sobre o caso Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, o caso que está sendo conhecido na mídia como o caso Adalberto de Interlagos. Adalberto Júnior, ele desapareceu no dia 30 de maio após ir a um evento em Interlagos, um evento de motocross. Ele foi acompanhado do seu amigo Rafael, chega tarde lá, por volta de 9 horas da noite, se despede de seu amigo. Segundo as informações que nós temos, vai em direção a uma cerca, um atalho para poder chegar ao seu carro. Ele teria deixado o seu carro numa rua próxima ao cartódromo, ali, um local que estava meio que interditado. Ele não quis deixar o seu carro no estacionamento do evento. Então, na hora de voltar, ele tenta cortar caminho por uma área que está interditada, uma área restrita. Obrigado, Sônia, obrigado pelo superchat, muito obrigado mesmo. Uma área restrita. Neste meio do caminho, segundo as informações, eu vou atualizá-las mais ainda, ele se depara com um grupo de 3 seguranças, segundo as informações que nós temos, e ele tenta conversar, argumentar com os seguranças que ele poderia passar por ali porque já era conhecido, já era frequentador do autódromo, principalmente do cartódromo. Os seguranças então impedem que ele passe, tá? Antes disso, dentro do evento, o Adalberto fez os testes de moto que ele gostaria, conversou com a esposa, passou mensagens para a esposa, fez fotografias do evento, bebeu, ele tomou algumas cervejas, e na hora de ir embora, segundo as informações, ele estava um pouco alterado, um pouco alcoolizado. Segundo também informações do próprio amigo, ele teria utilizado ali substâncias ilícitas, teria fumado uma substância ilícita. Obrigado, Liana, obrigado pelo superchat. Substâncias ilícitas, e que deixaram ele um pouco mais fora de si, segundo as informações. O amigo diz que quando ele vai embora, ele estaria um pouco mais agitado, que é perfeitamente compreensível, porque ele havia marcado de jantar com sua esposa e teria dito à sua esposa que sairia do evento por volta de 8h30 da noite, mas já eram 9h15 da noite, ele ainda estava no local. Então, essa agitação dele, na verdade, é porque ele não queria brigas com a esposa, segundo eu entendo, tá? Posso estar errado? Posso, mas é uma perspectiva do porquê ele estar agitado, o que não vai alterar muito a cena do crime. Adalberto vai então em direção a esta cerca, este local que está interditado. Ele tenta passar e é impedido por um grupo, segundo as informações que nós temos, de 3 seguranças. Essa discussão vai se acalorando até chegar a um ponto ali que vão para as vias de fato, tá? Segundo a informação que eu tenho, agora mais complementar, porque vocês vão entender depois, ele teria, depois dessa discussão ali, o segurança teriam retirado ele do local, ele não gostou de ser tocado, começou as vias de fato com um dos seguranças, o segurança o empurra, tá? O empurra, ele não gosta, os seguranças tentam retirá-lo dali, e ele, nesse ato de ser seguro por um dos seguranças e o outro também colocá-lo para dentro do evento, ele pega o seu capacete e acerta em um dos seguranças. Um golpe que, segundo as informações que nós temos, que teria sido um golpe bem forte, a ponto de rachar o capacete e soltar a viseira, tá? Então, o capacete dele estava rachado e com a viseira solta. Nós já havíamos falado sobre essas informações desde semana passada, já havíamos trazido essas informações desde a semana passada, com a informação da fonte que nos passou todo o que teria acontecido. Muitas pessoas aqui duvidaram da informação, só que no desenrolar da semana, com o avanço das investigações, a polícia também trouxe a mesma perspectiva, só que ainda não houve prisões. Eles entendem, depois das provas periciais dos laudos, que Adalberto foi colocado com vida no buraco, perdeu sua vida naquele local, que ele não chegou ao carro, ele não chegou ao seu carro. Por quê? Porque a polícia conseguiu imagens que colocam ali o seu carro sem ninguém próximo, vamos colocar dessa forma, sem ninguém próximo. Então, Adalberto não chegou ao carro. E muitas pessoas perguntam, mas no começo das investigações, o sangue no carro, que poderia estar ligado, poderia ter sido uma briga? Sim, poderia. Mas depois de algumas análises, foi visto que ele não foi ao carro e que aquele material genético encontrado no carro dele é de um evento anterior, de um evento pretérito.
que a polícia vai depois fazer o confrontamento genético, mas que não tem nada a ver com o crime. Então, acredito que a polícia não vai perder muito tempo em saber de quem é aquele sangue, por que aquele sangue, porque não vai fazer mais sentido. Porque o Adalberto já está sem vida. Acho que não vão colocar esforços para tentar entender ou averiguar de quem seria o sangue se o sangue não for confirmado como da esposa. Não vai entrar mais em investigação. Ah, de quem é o sangue? Então não vai. Não vai. Deixar lá como sangue de uma pessoa do sexo feminino e vai ficar por isso mesmo. Tá? Adalberto, segundo as nossas informações, ele, depois de dar esse golpe com o capacete, teria inclusive rachado o próprio capacete, soltado a viseira e também quebrado a câmera que estava acoplada ao capacete. Ele não estava com o capacete na cabeça, estava transportando o seu capacete em sua mão, levando. E naquele momento ali de discussão, ele teria acertado o capacete num dos seguranças, que teria ficado com muita raiva. Um dos seguranças teria colocado ele ao chão, segundo as informações que eu tenho, com o rosto virado para o chão, teria forçado ali o seu tórax com o peso do próprio segurança, impedindo ele que se movimentasse ou mesmo, agora entendemos, que respirasse. O outro segurança que recebeu o golpe de capacete estava com tanta raiva e falou: agora vamos dar uma lição no Playboy, vamos mandar o Playboy para casa de cuecas. Retiraram ali, por conta disso, a calça, o tênis e a meia. Só que nesse interim, nisso que eles estão fazendo, esse ato, Adalberto, ele desfalece, ele desmaia. O terceiro segurança que estava vendo ali começa a ficar desesperado, fala assim: olha, para com isso, sai de cima dele, não está respirando, vai matar ele, vai matar. E acontece que ele desmaia. E a respiração dele provavelmente deve ter ficado muito fraca nesse momento, a ponto deles não perceberem que ele estava vivo. Esse mesmo segurança que recebeu o golpe de capacete teria tido a ideia de colocar Adalberto na obra. Eles levam Adalberto, então, carregado, dois seguranças, e quando veio um buraco ali, tem a infeliz ideia de jogá-lo ali. Jogam a viseira, colocam Adalberto também no buraco e jogam o capacete por cima. Não é roubado absolutamente nada de Adalberto. Nada. Nenhum pertence, nada. Não tem nenhum furto. Nenhum objeto foi levado. Segundo os exames e laudos médicos, Adalberto teria ficado ali inconsciente. Agora não conseguimos precisar quanto tempo inconsciente, porque não temos o laudo de necropsia ainda, para que o Dr. Júlio Cury possa, de fato, esclarecer quanto tempo com vida Adalberto ficou naquele local, tá? Mas, por conta disso, das informações que nós trouxemos, nós fomos muito procurados por meio de televisão e também pelas forças policiais. Só que a fonte que me trouxe essa informação, ela não pode se colocar diretamente para a polícia. Falar: foi assim, 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 por conta da profissão dele, tá? Eu tenho sigilo, tenho a ética. Imaginem, por exemplo, o dilema que é para um padre ali no confessionário receber a confissão de uma pessoa, e a confissão da pessoa é: olha, eu tirei a vida de alguém, fiz isso, fiz isso. O sigilo da confissão, todos nós sabemos que é inviolável. Mas como é que fica a situação do padre? Né? Como é que fica? Vamos fazer um paralelo a isso. E essa minha fonte trouxe notícia, em primeiro momento seria para resguardar esse terceiro segurança, que não teria efetuado nenhum golpe contra Adalberto, não teria participado da imobilização, apenas estava próximo ali, e que teria ajudado, infelizmente, a vigiar e levar o Adalberto até o local, mas que não teria colocado em nenhum momento a mão em Adalberto. Essa pessoa ficou muito desesperada, conversou, a informação que eu tenho, tá? Conversou com pessoas próximas, e que nenhuma dessas conversas vazou, tanto que tivemos uma denúncia, teoricamente anônima, mas não foi anônima porque sabemos que foi uma mulher, na segunda-feira já falando que haveria uma pessoa sem vida dentro do buraco lá em Interlagos, na segunda-feira, antes do encontro do corpo. Depois, por motivações alheias à vontade dessa pessoa, ela teve que se retratar e falar que se confundiu, que viu a notícia e se confundiu, mas não foi. A ligação está lá na segunda-feira. E por quê? Porque essa pessoa é próxima, ela mora muito próximo ao local ali de Interlagos, num local ali que é muito perigoso e que impera a lei do silêncio. E que uma boa parte dos trabalhadores, inclusive seguranças que trabalharam no evento no final de semana, são
moradores daquela comunidade, que é regida por uma facção criminosa que tem suas regras próprias. Então, ali impera a lei do silêncio e também tem outras regras. O delator vai acontecer isso e isso com a família também. Então, essa pessoa que procurou a minha fonte relatou tudo, e essa fonte falou: olha, nós vamos procurar a polícia, então você vai relatar tudo, vai dar todos os nomes, e você vai dizer a sua participação e vai colaborar com as investigações, talvez até não dê nada para você. Mas não vamos esperar a polícia chegar até você, vamos fazer isso antes. Isso foi na quarta-feira. Essa minha fonte entrou em contato com ele na quinta. Ele havia dito que havia sido ameaçado pelas pessoas que participaram do ato em si contra Adalberto. Na sexta-feira, a minha fonte tentou novamente contato com esse segurança, com seu cliente, mas o telefone estava desligado. Tá? O telefone estava desligado. Passaram-se esses dias todos sem saber o que aconteceu com essa pessoa, quando, na data de hoje, essa pessoa entrou em contato novamente com a minha fonte, dizendo que havia saído da localidade e que estava pensando ainda se iria se entregar ou não, porque estava com medo. Mas essa pessoa está com vida. A preocupação da minha fonte era saber se essa pessoa estava ou não com vida, se estava ou não na localidade. Então a informação é essa, que essa pessoa desligou o telefone, trocou o número, no primeiro momento entrou novamente em contato com essa minha fonte, dizendo que eu não estou bem, mas saí de lá, saí com a minha família. Mas, infelizmente, essa pessoa ainda tem medo, porque outro local para onde essa pessoa se mudou, está, também é controlado pela mesma facção criminosa de onde ele havia saído. Tá? Então, vocês viram que saiu de um local e foi para outro e está com o mesmo medo. E ele não sabe ainda o que fazer. Como a minha fonte ela tem que manter o sigilo e tem que fazer de tudo pelo seu cliente, não pode ir além, não pode ser uma pessoa. Essa minha fonte receber uma notícia de um cliente, ele não pode simplesmente ir à polícia e falar, porque vai quebrar uma ética do trabalho dessa pessoa, dessa fonte. Então, imaginem a situação dele. Mas, por concordância deste segurança, e não citar o nome dele, ele passou toda a situação e nós trouxemos aqui. E que foi, durante essa semana, confirmado pelas autoridades policiais em entrevistas dadas pela doutora Ivalda Aleixo, pelo doutor Nico, que trouxe também até a informação do capacete rachado, que trouxe ali a desconfiança. Só que a polícia tem muita dificuldade em ouvir um número imenso de trabalhadores do evento daquele dia, que são por volta de 250. Por conta das informações que foram a mim trazidas, fui contactado tanto por veículos de imprensa quanto por autoridade. Não vou dizer quais ou quem. Mas eu consegui, através de uma outra pessoa, um outro elo da corrente do bem, que eu agradeço muito, ela sabe quem é, todas as vezes eu vou agradecer demais a essas pessoas, essas duas pessoas, que ajudaram muito, muito. Porque na data também que o Adalberto tentou passar por aquele local, houveram outras pessoas que também tentaram. E dentre elas, uma pessoa que tentou passar num horário muito, muito próximo ao que o Adalberto, em tese, passou. E essas pessoas conseguiram fazer uma descrição muito bem detalhada, tá? Muito bem detalhada, de determinada pessoa, que já foi repassada para a polícia, e com isso as investigações estão avançando muito, por conta de uma simples pessoa que, vendo a nossa live, decidiu ser um elo da corrente do bem e ajudar nas investigações, mesmo que não queira aparecer. E tudo foi dado à polícia, informações agora foram realmente confirmadas, informações que nós trouxemos, mais informações foram me dadas, mas que ainda, essas informações ainda estão sob sigilo, não poderemos trazer. Como vocês sabem, né? Quando conversamos com a família e com autoridades policiais em que informações são sensíveis, que não podem ser passadas ainda, é nosso dever não repassá-las. Mas esses pontos aqui já se tornaram públicos. E eu estou colocando para vocês a informação do capacete rachado e por que e como foi rachado. Para quem está acompanhando esse caso desde o início aqui no nosso canal,
vai saber que essa informação da briga, a forma do capacete ali, nós já havíamos falado. Uma semana antes, muito antes de qualquer veículo de imprensa ou mesmo da polícia dar qualquer informação. Vocês já sabiam. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, as pessoas acreditam que quem está no YouTube está fazendo um trabalho de diversão e não é. Aqui no nosso canal, nós temos o nosso canal, porque todas as pessoas estão aqui, nós temos o objetivo de contribuir com a sociedade, contribuir com a família e com as investigações de muitos outros casos, além do caso Adalberto, caso Larissa, caso Vitória e tantos outros que, por conta de vocês, nós fizemos a diferença. Então, vocês que estão aqui no canal já sabem de toda a verdade, já sabem como o crime ocorreu, de que forma, quem são as pessoas envolvidas, por que ainda não foram presas, por que a investigação ainda não chegou nessas pessoas, porque tem que ser materializada a prova. Mas com a ajuda de vocês, o caso está andando. E muito, muito mesmo. Eu posso dizer para vocês que a ajuda que foi fornecida por este humilde canal adiantou em pelo menos 60% do trabalho da polícia, segundo nossas fontes, tá? Segundo nossas fontes. E também, por conta dessas fontes, falamos ontem sobre a possibilidade, sobre o sangue no carro, né? Que não tinha nada a ver com o crime, de a quem pudesse pertencer efetivamente aquele sangue, que muito provavelmente é da esposa, mas o exame de DNA vai falar, e se não for também da esposa, não vão avançar sobre isso, não vão avançar, mas é um caso que, por conta da quantidade de pessoas envolvidas, se não tivéssemos a ajuda de vocês, ou a polícia tivesse ajuda da sociedade, seria muito mais difícil o andamento dessa investigação por conta da quantidade de pessoas que devem ser ouvidas. Nós vimos a própria doutora Ivaldo Aleixo falando que não queria ter que ouvir todas as pessoas, porque era um número imenso. E sem falar que, não sabendo quem é, as pessoas podem combinar versões e atrapalhar por demais a investigação. Um caso que poderia demorar 30 dias pode demorar meses. Poderia demorar meses, mas agora não. Agora ficou muito, muito mais fácil, tá? Outros laudos foram requisitados, laudos complementares, que por enquanto permanecem em segredo de justiça, mas que vão ajudar em muito o trabalho da polícia em conseguir alcançar as pessoas envolvidas, e por conta disso, a investigação vai seguir este rumo em que a principal linha é uma briga, um desentendimento, pessoas que trabalham no evento envolvidas e decisões erradas. Qual será a tipificação desse crime? Muito provavelmente será, segundo as nossas informações, tratadas como homicídio, tá? Algumas pessoas falavam que poderia ser colocado ali como lesão corporal seguida com resultado morte, mas não. O entendimento da polícia agora é que houve um homicídio, que houve a intenção ali, que assumiram um risco, no caso, né? Assumiram o risco de tirar a vida. Então, um homicídio com dolo eventual. Essas são as informações que podem ser disponibilizadas a vocês. Então agora vocês sabem por que o capacete estava rachado, de que forma o capacete estava rachado, qual foi o horário mais ou menos. Segundo as informações que eu tenho, essa discussão e briga e decisão não durou 20 minutos, tá? Entre o início da discussão e o Adalberto ser colocado no buraco não durou 20 minutos. Outro ponto que vocês têm que saber é que as pessoas que trabalharam no evento tinham pontos fixos. Saíam, às vezes, para cobrir uma outra equipe mais próxima, tá? Não é que sairia de um ponto extremo a outro. Não, faziam pequenos rodízios em locais próximos. Por exemplo, a equipe A está aqui, a equipe B. Fazer o rodízio entre a equipe A e a equipe B. Não com a equipe C, nem com a equipe F, nem com a equipe G, nem com a equipe 124. Eram diretos, eram próximos. O que faz muito sentido dentro do evento. Também estão sendo apuradas informações, tá? Com relação ao próprio crime já ser de conhecimento do pessoal dali do trabalho desde a madrugada de sábado. Desde a madrugada de sábado. A polícia também está averiguando isso. E que teria
teria sido ali esse crime encoberto para que não atrapalhasse as festividades, não atrapalhasse o evento. Por quê? Porque nós já sabemos que irá ser um processo de indenização milionário, tá? Milionário. E com toda certeza e com toda razão, a família irá ganhar, tá? Então, esses são os pontos principais do caso Adalberto, em que nós podemos falar. Então, temos as informações, a polícia também já tem várias informações, algumas mais avançadas do que eu posso passar aqui para vocês, mas está andando. Está andando, tudo está sendo esclarecido, todas as lacunas que antes tínhamos. No primeiro momento, como é que Adalberto foi parar no buraco? Se foi se foi um acidente, foi uma morte suspeita, quem é que está envolvido, quem não está envolvido. Depois, Adalberto chegou no carro porque tem sangue no carro, não chegou no carro. E agora, com todas as lacunas sendo preenchidas, tanto pela investigação quanto pelos exames periciais, nós estamos chegando à finalização e muito provavelmente, em um tempo próximo, eu não posso precisar em quantos dias, teremos ali a finalização desse caso, que é esperado por toda a sociedade e também muito mais pela própria família, tá? Nós vimos alguns pontos ali que foram colocados erradamente, levantamento de informações contra um amigo, muita gente colocou informações, acusou esse amigo Rafael, e agora vemos que ele não tem absolutamente nada a ver com a situação. Temos também a situação do próprio exame ali no carro, né? O sangue no carro, que eu coloquei ali para vocês saberem. Esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos que foi encontrado sangue, que é da vítima, da Alberto, e de uma mulher, que provavelmente seja sua própria esposa, tá? Mas há confrontamento genético, ainda não saiu o resultado. Quando sair o resultado, nós conseguiremos falar, tá? Nós conseguiremos falar e trazer. Assim como o laudo de necropsia, que para mim é muito importante, porque eu quero passar para vocês e também entender durante quanto tempo Adalberto ficou em agonia. Durante quanto tempo Adalberto ficou em sofrimento naquele local. Dr. Júlio acredita que foram minutos, tá? Mas tem várias informações que não é de conhecimento dele. Eu acredito que Dr. Júlio, com todas as informações, vai conseguir precisar. E aí, com o exame de necropsia, ele vai falar, olha, por conta do que eu vi aqui, ele passou tantas horas, tantos minutos, tantos dias. E teremos ali respostas diretas. Então, as pessoas começaram a falar, Adalberto teve relações ali no evento antes de perder sua vida? Não teve. Tá? O Dr. Júlio foi muito categórico e depois a polícia também falou sobre que ali foi um momento anterior à perda de vida dele, exato momento, segundos antes, que houve o relaxamento do esfíncter ali da próstata, saindo ali o líquido da próstata e dando como reagente. Então ele não teve nenhuma relação sexual a posterior na saída do evento. Isso já está pacificado. Ele não chegou ao carro. Tem exames de câmeras de monitoramento que a polícia conseguiu, que pegam aquele ponto ali, conseguiram dar zoom e viram que o carro não foi aberto ou fechado por qualquer pessoa depois que o Adalberto saiu da segunda vez e voltou para o evento. O carro permaneceu fechado. Adalberto não foi furtado em nada. Nada. Não tem nenhuma pessoa ali que fale, ele teve um encontro fora ali, não tem nenhuma informação desse tipo. O que temos ali é uma série de decisões erradas por pessoas mal preparadas, tá? Pessoas mal preparadas para lidar com eventos que culminaram num crime tão bárbaro, chocante. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos lembrar assim, mas como é que aconteceu? Vamos fazer um paralelo. Briga de trânsito, que acaba com uma pessoa sem vida. Tem porquê? Uma pessoa ter fechado outra num trânsito, num sinal, numa curva, e daqui a pouco saem duas pessoas querendo briga, e daqui a pouco só tem uma viva. Briga de trânsito. Briga de bar. Tem porquê? Não. São duas pessoas ali, às vezes com a testosterona mais aflorada ali, que não querem levar desaforo para casa, e acontece isso. Tem motivo? Não. Tem alguma coisa, um plano macabro por trás? Não.
Tem alguma coisa de seguro de vida, herança? Não. Porque o ponto que foi ali, se Adalberto tivesse passado por fora, ele não teria nem encontrado essas pessoas, teria ido direto para casa. Então não teve nada premeditado, nada planejado. Foram erros e decisões errôneas que levaram a um cometimento de um crime dessa forma. Ô Patrícia, obrigado por se tornar membro do canal. Obrigado mesmo. Então essa é a atualização mais recente do caso Adalberto. Vocês agora com mais uma informação do capacete rachado da viseira, que nós já havíamos falado há muito tempo, mas que agora vocês podem comparar com as informações oficiais da polícia. Então, tudo o que nós trouxemos ao longo da semana, com exclusividade, vem depois de alguns dias, tá? De algum tempo, ser confirmado pela autoridade policial. Até agora, nesse caso, não tivemos nenhuma informação furada. Graças a Deus. E agora, com o bom relacionamento nosso com as autoridades competentes que fazem a investigação, vão trazer muito mais informações e vão poder ser repassadas muito mais informações para eles diretamente, tá? Que é, mais uma vez, o nosso objetivo, né? Então é isso. Caso Adalberto, a atualização do caso é essa. O capacete dele rachado, mas rachado por quê? Por conta de uma briga, e acertaram um dos seguranças, que levou a situação ali de dar uma lição nele, mandar ele para casa de cuecas, que terminou ele com uma compressão torácica, uma decisão errada, ao invés de chamar ali a urgência médica, não. Os seguranças poderiam falar, olha, ele estava muito, muito alterado, infelizmente aqui na contenção passou. Não foi isso. Eles tiveram a decisão de colocá-lo. Mas dentro de todas as decisões, essa para mim foi a pior de todas. Uma pessoa que está querendo passar por um local que não está sendo impedido, vai ter que dar a volta e fica estressado, o máximo que o segurança pode fazer é falar assim, não vai passar por aqui. Aí se a pessoa utilizar a força, eles usam uma força proporcional e mandam de volta. Chamam a polícia, fazem um boletim, acabou. Mas não foi isso que aconteceu, né? E aí, atrelado a isso, temos ali as pessoas que trabalham e são moradores da comunidade próxima, tem lá que é um local perigosíssimo, não podem nem falar nada porque impera a lei do silêncio. Essa atualização do caso Adalberto é isso. É isso, famílias, que cumprimos o nosso objetivo de hoje, em informar tudo o que está acontecendo no caso Adalberto, sem ferir a investigação, sem trazer notícias falsas, sem trazer sensacionalismo, apenas fatos e a verdade como ela é. Agradeço a todos a participação de hoje, agradeço a todos o empenho em resolver os casos e que Deus permita que cada vez mais nós, enquanto sociedade, nós, enquanto aqui do canal, possamos fazer a diferença. É isso. Muito, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele assim permitir e quiser.